Olá, hoje eu vou falar sobre a doença falciforme. Você já ouviu falar sobre essa doença? Então vamos ver o que é e se a pessoa que é portadora dessa doença tem direito a um benefício do INSS. Vou te explicar tudo sobre isso nesse vídeo e te dar algumas dicas valiosas sobre a perícia que você vai passar para ter um benefício sobre essa doença. Então, para você que já é nosso parceiro aqui, está sempre ligado com a gente, vou colocar no final do vídeo uma pequena surpresa para você refletir. Reflexão. A vida está precisando de reflexão. Esse momento de sabedoria poderá mudar a forma como você vê a vida. É muito bom, é muito bom. Segue a minha orientação que você vai adorar. Vamos lá, para você que chegou agora, eu tenho muito prazer em te receber aqui com a gente e te convidar para você fazer parte desse trabalho de levar conhecimento para mais pessoas, tá? Eu conto com você, é só você se inscrever aqui no canal e ficar pertinho da gente que a gente vai interagir muito. Meu nome é Lucas Gomes Gonçalves, eu sou advogado, eu sou um estudioso das causas previdenciárias e de tudo que acontece no INSS. Como acontece lá muitas coisas, a gente tem que viver estudando, né, toda hora, ok? Então vamos lá, vamos para o assunto diretamente. O que é uma doença falciforme? É uma anomalia conhecida como anemia falciforme. Ela é doença genética e ela é hereditária. Ela predomina em pessoas da descendência afro-brasileira, mas pode manifestar-se também nos brancos, mas numa quantidade bem menor. Ela é majoritariamente das pessoas da raça negra. Ela se caracteriza por uma alteração nos glóbulos vermelhos, adquirindo o aspecto de uma foice, é como se fosse uma foice, daí vem o nome, né? Falciforme. E essa doença causa dores e até lesões dos órgãos. A anemia falciforme é uma das doenças hereditárias mais comuns no Brasil. Então, como eu disse, ela afeta principalmente a população negra. Em média, uma criança afro-brasileira em cada 37.400 crianças nasce com a doença falciforme. É bastante coisa, hein? Cerca de uma em cada 8 afro-brasileiros tem o que é chamado de traço falcêmico. Presta atenção a diferença que existe. Na realidade, a anemia falciforme consiste em uma doença genética e hereditária, que se aperfeiçoa por uma alteração nos glóbulos vermelhos, os quais perdem a forma arredondada e elástica, adquirindo o aspecto de uma foice endurecida, o que dificulta a passagem do sangue pelos vasos que são de pequeno calibre e o que faz com que haja uma menor oxigenação dos tecidos. Então, o que causa a anemia falciforme? Então, como eu falei, né, tem origem numa mutação genética que dá causa à deformidade dos glóbulos vermelhos. Para ser portador da doença, é preciso que o gene alterado seja transmitido pelo pai e pela mãe. Presta atenção àquilo que eu falei ali em cima, pelo pai e pela mãe. Se for transmitido apenas por um dos pais, o filho terá então somente o traço falciforme. Então, se ele tem o traço, ele poderá passar para os seus descendentes futuramente, desde que ele venha se casar com outra pessoa que tenha o mesmo traço. Então, 2 traços vão gerar uma anomalia, né? Então, se a pessoa tem só o traço, essa doença não vai se manifestar, tá? Ela fica ali parada, não se manifesta. Então, quais são as complicações da anemia falciforme? Os efeitos das crises falciformes em diferentes partes do corpo causam várias complicações. Vou citar algumas aqui, síndrome mão-pé, chama síndrome mão-pé. A anemia pode bloquear os vasos sanguíneos das mãos ou pés, ocasionando dor, inchaço e febre.
Outra anomalia chamada crise do baço. O baço pode reter células falciformes e ficar inchado. Isso pode ocasionar anemia. Infecções por causa de problemas no baço. Síndrome aguda do peito, uma condição potencialmente fatal relacionada à anemia falciforme. Ela é decorrente de infecção ou do acúmulo de células falciformes nos pulmões. E ainda, hipertensão pulmonar, derrame, problema nos olhos. Uma outra doença é a colielitíase, doença causada pela formação de cristal na bile. Bom, quais são os direitos aos portadores de anemia falciforme? A atual Constituição Federal determina, né, que o Estado tem o dever de realizar ações igualitárias na área de saúde. Para quê? Para que haja uma promoção e proteção e até mesmo a recuperação, visando sempre ao bem-estar e uma verdadeira justiça social. A Portaria 1018 de 2005 institui no âmbito do Sistema Único de Saúde, que é o SUS, né, o Programa Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doença Falciforme e outras doenças do sangue, e determina, dentre outros procedimentos, a promoção e a educação continuada dos profissionais da rede de atenção do SUS, né, para detectar esse problema, né, estabelecendo então parcerias e convênios com universidades, centros de pesquisas, organizações da sociedade civil, nacionais e internacionais, visando o quê? A participação social e o aprimoramento técnico e científico. Você vê que é uma doença de tanto relevo, né, que existe todo esse cuidado, né? São garantidos aos portadores dessa doença falciforme os medicamentos como dipirona, paracetamol, isso para coisas ligadas à dor, né? Diclofenaco de potássio, em suspensão ou comprimido, né? Fólico, ácido fólico. Então esses remédios e outros que constam da lista são medicamentos que são ofertados para as pessoas com esse tipo de doença, ok? Os portadores de doença falciforme têm também direito ao tratamento para a cura, e a cura pode ser alcançada através de transplante de medula óssea, né? Que é o tratamento eficaz, né? Os pacientes com indicação de transplante devem apresentar o pedido médico e a justificativa para conseguirem o procedimento em instituições públicas. Direito ao tratamento de saúde, segundo a Constituição, é direito de todos e é dever do Estado garantir o tratamento de saúde. Portanto, se faltar medicação para os portadores de doença falciforme, a Justiça tem que obrigar o Estado a promover a compra desse insumo, porque está na Constituição Federal. Quando a doença é descoberta, logo após o nascimento do bebê, deve receber acompanhamento médico integral, formado por uma equipe multidisciplinar, com médicos, enfermeiros, assistentes sociais, nutricionistas, psicólogos, dentistas, dentre outros, ok? Tem direito ao quê? Ao passe livre, né, nesse tipo de procedimento. Direito à aposentadoria também. O portador de doença falciforme que sofre com problemas capazes de impossibilitar o trabalho, normalmente se aposenta por invalidez, né? A aposentação aqui será por invalidez. Esse tipo de aposentadoria geralmente acontece após a pessoa gozar um período de auxílio-doença, né? E nessa condição, se ela não tiver uma melhora, né, ou apresentar agravamento para retornar à atividade laborativa, vem então a aposentadoria por invalidez. Então, é óbvio, né? Então, que tem direito primeiramente ao auxílio-doença, né? E para se garantir esse direito, o portador de doença falciforme deve ter trabalhado com carteira assinada
ou contribuído como autônomo por pelo menos 12 a 36 meses, antes dele dar entrada à solicitação lá no INSS. O estágio de evolução da patologia é sempre levado em consideração para que o mesmo consiga obter o benefício, né? Então vamos lá. Como é feita a detecção dessa doença? O teste do pezinho é hoje a maneira mais precoce que nós temos para diagnosticar através de exames que são feitos ali na hemoglobina. Se o bebê é ou não portador da doença ou do traço falcêmico, esse exame vai detectar. A população adulta, por sua vez, também pode realizar o teste laboratorial através da coleta de sangue para a pesquisa da mutação genética. Então, você pode ser um portador da anemia falciforme e não saber. Então, o fato de uma pessoa até então não ter desenvolvido a doença não significa que ela não tenha, né? Que ela esteja livre da doença, tá? E é aí que eu chego até você com a seguinte informação: você pode descobrir que é portador do traço falcêmico sem desenvolver a doença, o que classifica como um paciente assintomático. Porém, por ter o traço genético, você pode transmitir essa anormalidade para seus filhos. E caso o seu parceiro, né, também tenha o mesmo traço, tá? O que vai acontecer? O filho oriundo dessa relação desenvolverá a doença falciforme. Então é muito importante, né, antes de ter o filho aí, fazer esses exames aí para verificar se existe a possibilidade dessa passagem genética, né? Para então evitar, né, ou tomar outras medidas aí. O risco que uma criança falcêmica apresenta de desenvolver quadros infecciosos é nada mais do que 400 vezes maior do que uma criança não acomedida pela essa doença. Então, a vacinação é muito importante. Que vacinação é essa? Não é contra a doença falciforme, que é genética. Vacinação em geral, né? A criança que está bem vacinada, ela vai ter menos problemas de adquirir doenças, né? E essas crianças com esse problema, elas têm 400 chances a mais, né, de ter um problema infeccioso oriundo dessa doença. Então, vacinação em dia. Os portadores de anemia falciforme têm muitas dúvidas sobre a doença e a intenção é esclarecer alguns pontos relativos aos direitos previdenciários. Os benefícios que mais interessam aos portadores de anemia falciforme são auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Em relação à aposentadoria por invalidez, deve ser observado que, primeiramente, há a necessidade de solicitar o benefício de auxílio-doença para esse tipo de aposentadoria. Se não houver possibilidade de recuperação para o exercício de qualquer atividade, aí sim o INSS vai aposentar por invalidez, né? Como a gente já havia dito, mas nunca custa frisar, né? Para as pessoas entenderem bem. Contudo, esse direito só existe se o portador da doença tiver contribuído para a Previdência Social como autônomo ou como empregado. Bom, e para o pessoal que não contribuiu para o INSS, não vai poder ter algum benefício? Então, possui direito também a receber o benefício de prestação continuada, é o chamado BPC-LOAS, tá? As pessoas que têm isso, cujo valor, né, do BPC-LOAS é um salário mínimo. Então, esse valor é pago para as pessoas que não têm renda para se manter, né? A renda familiar tem que ser menor do que 1/4 do salário mínimo. Então, para a concessão desse benefício assistencial, é necessário que a pessoa portadora da anemia falciforme não tenha condições de exercer qualquer atividade remunerada. Então, é preciso que o portador seja completamente inválido. A comprovação de que
nem o portador nem a sua família possui renda suficiente para se manter, conforme previsto na lei, é feita através de uma perícia do INSS, a perícia social, né, que vai ter que chegar numa conclusão lá de que 1/4 do salário mínimo tem que ser a renda máxima da família, ok? Se algum desses benefícios for negado, qualquer um deles, né, desde lá da aposentadoria até o pedido de idoso, o remédio jurídico será o quê? Propor uma ação judicial. Propor uma ação perante a Justiça Federal. E de preferência, né, sempre acompanhado de advogado, tá? Para ele verificar todos os seus direitos. Então, são vídeos assim que você encontra aqui no nosso canal. Cheque a qualidade do conteúdo que nós te oferecemos lá na playlist. Lá em cima tem lá, playlist, clica lá. Ali nós temos uma série de vídeos e todos de muita qualidade. Por quê? Tudo o que é dito aqui nesse canal foi estudado, foi checado. E além disso, eu estou sempre lançando uma série de vídeos para você ficar bem informado sobre as mudanças dos benefícios, mudanças de valores, ações que estão lá na justiça, que vão te dar um direito a uma um determinado valor, a uma determinada conduta, novas regras, enfim, todas as coisas que você não pode perder como na qualidade de uma pessoa que está ligada ao INSS. Então, eu te desafio, um desafio no bom sentido, cheque o nosso trabalho, ele vem sendo feito há muitos anos, né? E faça como as quase 450 mil pessoas, né, já inscritas aqui no canal. Fica mais perto da gente, que vem aí muitas novidades maravilhosas que eu estou preparando para você com carinho. Agora vamos ao nosso momentinho aí de sabedoria. Relaxa um pouco para você refletir com as ideias de grandes pensadores, né? Olha essa frase ensinada por Buda. Olha isso, presta atenção. Existem 3 classes de pessoas que são infelizes. Olha isso. 3 classes de pessoas que são infelizes. A que não sabe e não pergunta, né? A que não sabe e não pergunta, a que sabe e não ensina, e a que ensina e não faz. Em qualquer uma dessas classes, nós encontramos pessoas que não são felizes, por quê? Ignoram as coisas da vida. Ou conhecem e são egoístas, né? Não passam adiante. Ou indisciplinadas ou errantes, porque conhecem, ensinam e não praticam. É possível mudar isso através da prática fiel e constante de bons hábitos, de acessar conhecimento de qualidade e do espírito de fraternidade, onde você tem o prazer de levar esse conhecimento. Levar esse conhecimento sem recompensa. Sem uma recompensa pessoal, mas por valor humanitário. Nunca se esqueça que seu propósito de vida não é simplesmente ter, mas principalmente ser. Então, ser uma pessoa humana melhor e mais digna do conhecimento a cada dia é o objetivo da gente nessa vida aqui, ok? Obrigado por ficar comigo aqui até o final, um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro aqui.